Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite. Olha, vocês sabem que não é, né, usual a gente estar aqui no sábado, mas o motivo ele é breve e ele é oportuno. Amanhã é Dia dos Pais, nada mais justo do que a gente passe o tempo com nossos filhos. Então, para a gente não ficar sem esse papo, eu estou adiantando esse papo para hoje. Hoje a gente vai dar uma pincelada nessas ações oriundas da BPCA, esse estudo sobre os contratos de concessão vigentes e o potencial que isso representa para a gente em termos de oportunidade, desafios também. Vamos dar uma olhada na transição, mais uma vez iniciada e guinada pela BP, essa major que decidiu mudar os rumos e se tornar mais, let's say, green efficiency. E também vamos dar uma olhada em algumas discussões que foram originadas no último Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro, e discutir claramente sobre sustentabilidade de uma maneira bastante racional. Bom, não deixe de ser interessante o fórum não. Vem para cá, se você gostar, assina o canal, dá um clique no sininho para novas notificações de vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vocês estão no Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Pois é, gente. Não vou falar de novo aqui que a semana foi agitada, que isso já virou algo comum e eu repeti isso ontem durante o Flash Insights. Mas, realmente, houveram coisas a se destacar. Eu acho que a primeira que a gente pode relembrar aqui é esse estudo novamente feito da PPSA, um volume de investimentos, contratos de concessão, e chama bastante atenção, sim, pelo volume, pela pressa, pela prontidão e por algumas discussões importantes que podem vir a ser pauta daqui para frente. Nós estamos num momento bem, eu diria, crucial aqui no nosso país. Não somente por causa da pandemia, aliás, apesar da pandemia, 2020 era um ano bem importante para o Brasil em função da expectativa de algumas reformas estruturais. Reformas essas que seriam muito bem-vindas, tanto no setor tributário, como é a questão da proposta em pauta do governo, ainda que existam outras propostas também sendo discutidas. Enfrentar um problema tributário no Brasil é algo importante, porque a gente tem características tributárias que variam de estado para estado, estados que são produtores, estados que têm serviços que não são atividade fim. É preciso pensar de maneira estratégica, e o óleo e gás está no meio dessa confusão. Porque o que está por trás de tudo isso, gente? Aquilo que a gente já comentou aqui muitas vezes no canal, que é a procura sempre de competitividade. Que não basta aquela herança geológica que o Brasil tem, tanto nas suas riquezas naturais, na parte onshore, offshore, falando aqui de energia, é preciso que a gente tenha essa visão de competitividade. Eu queria levantar dois aspectos aqui importantes, que a gente ficar de olho, baseado naquilo que a gente comentou ontem no post do Flash Insights, e também no post de quinta-feira sobre a PPSA. E a analogia que eu faço, né, que a gente não pode deixar o piloto sumir. E a gente precisa tomar as rédeas. Os dois pontos são os seguintes, gente. Primeiro, labor quality ou a capacitação da nossa forma de trabalho. Para focar aqui somente, porque esse é um problema muito mais amplo, no setor de óleo e gás e o setor de serviços, que é o grande propulsor aqui do Brasil, vamos prestar atenção agora no custo da nossa mão de obra. Desoneração da folha de pagamento é um caminho, mas tem que ser feito com compromisso com a iniciativa privada, porque, do caso contrário, o fato de simplesmente de você baixar a carga tributária não vai necessariamente gerar novos empregos. E aí, eu não quero deixar a conta somente no empresário, apesar desse ter uma responsabilidade maior. Vamos pensar junto? Tem que ter uma massa crítica pensando na capacitação da nossa massa de trabalho. Mas, de novo, esse motivo vão variar em mais duas coisas, que a gente vai falar logo depois no final do nosso post hoje. Uma, Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial aconteceu, e se você estivesse no meio daquele tempo, você não saberia que ela estava acontecendo. Porque quem está na frente, nas linhas de frente, acaba tendo sentido isso da pior forma. Ou porque ele é obrigado a aprender coisas e habilidades e desenvolver competências que ele não tem, ou simplesmente porque ele se torna defasado. Novas competências surgem e simplesmente ele morre no mercado. Isso se tornou mais dinâmico com o advento da tecnologia, de forma que você, eu,
temos que estar sempre pensando em nos capacitarmos e desenvolvermos novas competências. A questão do Brasil, e o desafio maior aqui dentro, é que a gente vive num cenário de tamanha desigualdade que a gente não pode garantir que toda pessoa tenha acesso a uma qualidade de ensino e de conhecimento que possa te dar um pedigree de você enfrentar as transições industriais e econômicas que estão aí para frente. Pablo, mas hoje só não estuda quem não quer. Tem muito mais acesso à comunicação e educação. Isso é verdade, gente. Mas vocês não imaginam ainda a disfuncionalidade disso tudo. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, um aspecto é o labor. A outra coisa é o porte da indústria em si. E o porte também deriva em duas coisas. Deriva numa infraestrutura geral que dê condição para que os serviços prestados aqui no Brasil ou desenvolvimento de bens sejam menos caros, é o famoso custo Brasil. Também tem uma perninha na tributária, beleza, mas tem uma perninha aqui de infraestrutura. Asterisco ao ministro Tarcísio, que eu preciso realmente tirar o chapéu, está fazendo um trabalho muito consistente, como a gente não tem visto durante anos. É preciso deixar isso claro. Mas não é tudo. Por quê? Porque a infraestrutura precisa também ser protegida pela maneira como os contratos que vão gerar e trazer os investimentos se comportam. Então, quando eu vejo uma discussão ainda sobre um assunto velho, que é o conteúdo local, eu me preocupo. Porque da mesma forma que a gente não quer que o Estado proteja a indústria local ao ponto de deixá-la cômoda, eu não posso sentar aqui e achar que acho correto que em contratos, por exemplo, de fabricação de FPSOs, você tenha metas com menos de 20% de conteúdo local. Vocês me entendem? Por um outro lado, conversando com um colega, e ele ressaltou bem, Pablo, se a gente simplesmente protege o mercado, como é que a gente força ele se desenvolver para competir com o mercado lá fora? Gente, essa é uma discussão complexa porque assim, outras coisas entram na conta. O próprio custo de industrialização, se você comparar com o labor cost da Ásia, por exemplo, você vai sair sempre perdendo. Isso para não entrar na questão moeda, desvalorizada do real, etc. Mas o raciocínio parece ser claro, não parece? Para a gente aumentar a competitividade, o que a gente precisa fazer como indústria para se fortalecer? A gente precisa ter uma perninha que nos dê a condição de dar um fôlego, ainda que isso seja revisto ao longo do prazo. Ao ponto que um dia a gente nem precisa de conteúdo local, porque a indústria brasileira vai estar mas tão competitiva, que ela pode competir com o mesmo tipo de serviço feito em Singapura, tá? Feito na Europa, feito aonde for. Esse é um ponto estratégico, porque com o Brasil ele já é um hub de investimentos, algo que atrai para a gente bastante visibilidade. Eu costumo pensar, sabe que a visibilidade ela tem data de validade? Se a gente não cria os instrumentos para que isso se torne contínuo, fica difícil. Então eu queria chamar a atenção disso, antes de mais nada, porque a gente sabe do volume de projetos que está vindo por aqui. Então, resumindo essa história, de olho nas competências do indivíduo, de olho nas responsabilidades do Estado e do setor privado. É preciso que haja uma covalência aí, e eu sei que não é uma fórmula fácil, a saída dela é uma discussão política baseada em dados concretos, mas é importante a gente frisar que sem a gente ter uma covalência daquilo que a gente deixa na responsabilidade do setor privado, regulado, claro, e da responsabilidade do setor público, fica muito difícil a gente achar que as coisas somente se resolvam ou pelo Estado ou pelo privado. E a gente acaba morrendo na praia e the clock is ticking. A gente precisa acelerar com responsabilidade. Então, olhe com bons olhos, mas existem discussões estruturais que o setor precisa ter para se manter competitivo ao longo do tempo e, claro, sustentável. Bom, um outro detalhe que eu queria comentar, fugindo, é assim, transição. Muita gente tem me perguntado o que eu acho da transição energética, com que velocidade vai acontecer. E a resposta que eu tenho foi, abre teu olho, ela já está acontecendo. Movimentos bastante aguçados estão sendo tomados por players importantes. Talvez o mais destacado seja a BP, que essa semana mais uma vez enfatizou seu compromisso, claro, depois de apontar os resultados do segundo trimestre que foram pesados, com respeito à transição. O Bernard Looney está assim, apostando claramente numa mudança drástica de mentalidade dentro da BP e uma descarbonização das suas atividades.
Mais uma vez, não é uma coisa fácil. Os dividendos que a BP precisa aportar para comportar os investimentos que durante anos fizeram que a empresa é hoje, simplesmente não é um switch off. A gente vai precisar discutir isso aí. Mas o mais engraçado da história é pensar no efeito manada, porque a expectativa de consumo, eu já comentei isso aqui, vou repetir, hábitos estão mudando. Então o que acontece? As empresas vão precisar se adaptar. Eu não estranharia se as empresas da Europa, como a Shell, por exemplo, ficassem impressionadas a realmente aumentar os seus targets para 2030, 2040 para descarbonização. Isso já está acontecendo, gente. Isso vai acontecer devagar. Eu não estou dizendo que você vai largar a mão do combustível fóssil rápido, até porque ele deixa muito claro isso. O que você vai desenvolver de valor ainda em cima da combustível fóssil tem que ser o subsídio que você vai usar para se desenvolver também para energia renovável. Não é à toa que uma coisa vai balancear a outra. Uma transição correta, ela não se dá pela perdi a palavra. Pela supercisão de forças, e sim pela covalência, né? Vou usar uma fórmula que eu acabava usando quando eu aprendi engenharia, né? Assim, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, no mercado nada se perde, tudo passa para um novo dono. E um novo dono se passa. São as transições que a gente acaba tendo. É assim que eu enxergo. Então, BP, de novo, centra as atenções. Deve ser uma empresa que deve se modificar muito ao longo do tempo. E ela talvez seja espelho de outras mudanças que venham a cargo dela. Gente, para finalizar o nosso insight da semana, eu queria fazer um convite, né? Recentemente, foi feito um estudo que eu achei extremamente relevante a respeito do que eles chamam de Great Reset. Para isso, que vocês entendam isso, o que aconteceu? Em meados de outubro do ano passado, foi feito um evento em Nova York, onde participaram o centro, na verdade o conselho do Fórum Econômico Mundial, aquele mesmo que acontece em Davos todo ano. Na última reunião de Davos, em janeiro, um pouco antes da pandemia, muito se discutiu a respeito de transição energética, a questão de sustentabilidade, que tipo de compromisso a gente assumiria, com qual velocidade esse compromisso aconteceria. E eu faço questão de mencionar a questão de Davos, não somente porque eu particularmente gosto da ideia, mas porque ele traz para a gente uma discussão muito aquém do setor de óleo e gás. Eu vou postar esse link no vídeo e também no post no site do Portal Insights, mas eu queria deixar o seguinte: o próximo fórum de Davos será em janeiro de 2021. E a visibilidade que o fórum dá, eles vão ter como foco exatamente o que eles estão chamando de Great Reset. E o Great Reset, na verdade, é um conceito de economia global mais social e equilibrada. E por que isso afeta o setor de óleo e gás? Porque nós estamos no meio de busca de uma maneira mais sustentável de desconcentrar o nível de poder decisório ao nível do mundo e globalizado. Gente, esse não é um assunto fácil, mas eu escolhi chamar a atenção dele porque ele será, talvez, a engrenagem que faltava para que a gente transfira nossas ações para uma transição energética mais segura ao longo do tempo. Então, o The Great Reset, na verdade, é uma mudança de paradigma e de mindset do ponto de vista econômico mundial. Envolve energia e envolve sustentabilidade. O investimento em energias verdes, o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, e aonde que entra um mix da indústria do óleo e gás. Se eu faço uma correlação, olhando para o Brasil, e imagino que eu tenho 2 décadas de desenvolvimento de campos importantes, quer dizer que eu estou jogando contra a uma transição energética, contra um equilíbrio? Não, gente. Na verdade, o que está à nossa frente é uma oportunidade de uma evolução enorme em a gente utilizar, sim, os recursos naturais com responsabilidade para uma transformação numa sociedade mais justa, mais equilibrada. Só dados interessantes que eu estive vendo: se você pegar uma região como o Brasil, rica como sabe, exaurida, enorme de recursos historicamente concentrados, que vêm desde o pau-brasil, passou pelo café, passou pelo ouro, e hoje estamos no petróleo, para não contar o agro, que nós somos muito fortes.
Nós somos um país, se você pegar somente o setor de óleo e gás, extremamente desequilibrado, sabe, etnicamente e também de gênero. Se você imaginar que na indústria do petróleo, 80% das grandes lideranças são homens. 65% dos profissionais são de cor branca e não parda. Vocês entendem que é preciso que a gente pense nessas coisas, porque é uma responsabilidade, gente. Quem trabalha no setor de óleo e gás e que é apaixonado pela tecnologia, que é apaixonado sobre o potencial que a indústria dá, não tá, talvez no início da carreira esteja, mas não tá hoje. Eu posso falar para vocês com certeza, com 20 anos de carreira, meu interesse não está apenas na minha subsistência, mas em entender a responsabilidade que eu tenho no setor para transformar isso para gerações futuras. Então, eu convido vocês a olharem, eu convido vocês, inclusive, a se prepararem para assistir via webinário em Davos, em 2021. As discussões são plausíveis e elas são de grande importância para a gente criar um senso crítico quando a gente pensar na nossa indústria e a responsabilidade que a gente carrega. Beleza? Gente, para me despedir rapidamente, e uma homenagem a todos os pais amanhã, e que vocês possam agradecer os pais de vocês, deixa eu fazer uma recomendação de um livro que eu ganhei do meu pai, quando eu comecei a viajar, muito tempo atrás. Ele comprou para mim dentro do aeroporto, um livro grande, né? O Livro das Virtudes, é uma antologia. E eu queria terminar o insight de hoje lendo rapidamente um trechinho de um poema do Rudyard Kipling, escritor, que foi traduzido pelo Guilherme de Almeida, com homenagem a todos os pais, a seus filhos. O poema chama-se Si. Vou ler rapidinho aqui. Se é capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para este, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se é capaz de pensar sem que para isso te atires, de sonhar sem fazer dos teus sonhos teus senhores, se encontrando desgraça e o triunfo conseguires, tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas as armadilhas e as verdades que disseste, e as coisas porque desta vida estraçalhadas, e refazê-las com o pouco que te deste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a vida, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar o coração, nervos, músculo, tudo, e dar, seja o que for que neles existe, e persistir assim, quando exausto contudo, resta a vontade que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e entre reis, não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal todo valor e brilho, tu és a terra, com tudo que existe no mundo, e o que é demais, serás um homem, ó meu filho. Essa é uma homenagem que eu faço ao meu filho, é uma homenagem que eu recebo do meu pai, sempre que tento lembrar em tornar o meu redor melhor, tá bom? Um feliz Dia dos Pais, um abraço no coração, a paz de vocês, a gente se vê durante a semana, se mantenham seguros, com saúde, fiquem com Deus, nunca deixe de deixar algo de bom pelo caminho, vamos sempre olhar junto por de fora do buraco da fechadura para entender melhor o mundo e poder crescer junto, tá certo, gente? Um prazer imenso estar com vocês e ter essa família do Portal Insights cada vez mais junta, tá certo? Um abraço, boa semana, a gente se vê. Um abraço, gente, se cuide.